aula nós estávamos comentando sobre isso, né? O que nós estávamos comentando? Bom, aqui nessa matriz aqui, eu tenho a minha matriz A, né? Onde eu tenho a quantidade de vitórias, empates e derrotas, né? E aí eu vou ter uma matriz A, tá? Então, eu sei que as linhas correspondem aos países e as colunas correspondem, então, às variáveis, vitória, empate e derrota, né? Então, isso aqui é importante a gente se dar conta agora na hora de trabalhar com as multiplicações de matriz, porque aqui eu tenho vitória, empate e derrota. E aqui nas linhas eu tenho, então, eu tenho o Brasil, eu tenho o Egito, eu tenho a Bielorrússia e eu tenho a Nova Zelândia. Certo? Você vê que eu tenho uma ordem, né? Então, essa mesma ordem, né, nós temos também na matriz B. A matriz B é uma matriz onde eu tenho vitória, empate e derrota. Então, qual é a ideia que nós temos que ver aqui, né? Eu dizia na semana passada, eu tenho uma matriz A. Então, essa minha matriz A, eu tenho Brasil, Egito, Bielorrússia e Nova Zelândia. Então, eu tenho vitória, empate e derrota. Então, quando ele multiplicou, o que eu sei? Ele vai estar pegando vitória, empate e derrota e vai estar conectando com vitória, empate e derrota da outra matriz. Só que aqui, a minha coluna vai conectar, então, ou melhor, essa minha matriz coluna vai conectar exatamente, ó, vitória com vitória, empate com empate, derrota com derrota. Então, se eu quero saber o número de pontos que o Brasil fez, né, a gente multiplica a matriz. Bom, então, o que acontece, né? Vou botar ponto por ponto. Então, o que acontece? Quando eu tenho, então, essa matriz aqui, né, eu tenho, então, a minha matriz da vitória, empate e derrota. Aqui é o ponto da vitória, aqui é o ponto do empate e aqui é o ponto da derrota. Né? Então, o que acontece? Se eu faço, né, a multiplicação, ou seja, eu pego, ó, esta linha e multiplico por essa coluna, então vai ficar 3 vezes 3, 0 vezes 1, 0 vezes 0. Então, quantos pontos se obteve? 9. Agora eu pego esta coluna e multiplico por essa linha. Então, vai encaixar vitória com vitória, empate com empate, derrota com derrota. E isso aqui dá 4, né? Então, mesma coisa. Eu vou pegar essa coluna e vou encaixar com essa linha. Vitória com vitória, empate com empate, derrota com derrota. Então, ficou 3. E a mesma coisa. E aí ficou 1. Então, a gente faz essa continha quando a gente está lendo um jornal, vendo um site, e esse tipo de situação é sim uma multiplicação de matriz. Né? Multiplicação de matriz, né? Bem simples. Então, aqui a gente resolveu uma multiplicação de matriz. Né? E é isso que acontece quando a gente está multiplicando matrizes. Nós estamos, então, combinando matrizes, nós estamos combinando linhas e colunas. Né? Da seguinte forma. Né? Então, o que acontece? Eu tenho uma matriz. Né? Essa minha matriz é uma matriz 4 por 3. Tem 4 linhas e 3 colunas. Essa é uma matriz 3 por 1. Qual foi o meu resultado? O resultado foi uma 4 por 1. Então, repara. As colunas da matriz A têm que ser as mesmas linhas da matriz B. E aí,
tem que ser a mesma representação, porque o que representa as colunas na matriz A? Representa empate, vitória e derrota. O que representa as linhas da matriz B? Vitória, derrota, empate. Ou seja, elas têm a mesma... Elas correspondem à mesma coisa. Então, como elas correspondem à mesma coisa, é possível fazer a multiplicação de matriz, certo? Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte. Né? Nesse exemplo aqui, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma matriz A e uma matriz B. Essa minha matriz A, ela é uma matriz, né? Qual é a dimensão da minha matriz A? A minha dimensão da minha matriz A é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Qual é a dimensão da minha matriz B? A dimensão da minha matriz B é 3 linhas e 3 colunas. Dizemos que a matriz B é uma matriz quadrada. Por que a matriz B é quadrada? Por que a matriz B é uma matriz quadrada? Porque o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. O que é a matriz A? A matriz A ela não é quadrada, então ela é uma matriz retangular, porque o número de linhas é diferente do número de colunas. Tá. Então, tirando essa nomenclatura, agora a gente vai avaliar a possibilidade de haver multiplicação, porque nem sempre é possível haver multiplicação. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A, que é de 2 linhas por 3 colunas, vezes uma matriz B de 3 linhas por 3 colunas, eu tenho que avaliar se essa matriz C é possível de existir, né? Ou seja, ou a matriz AB. Eu vou dizer que essa multiplicação vai me gerar uma matriz C. Então, se eu olhar para cá, o meu número de colunas é igual ao meu número de linhas. São iguais? Ok. Então, a minha matriz final vai ser uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Certo? Então, essa aqui é a minha resposta final. Uma matriz de 2 linhas, né? E 3 colunas. Então, vou ter essa aqui é a minha resposta final. Será que vai ser isso? Então, vamos fazer a conta e vamos descobrir. 2, 2, C3, 1, C3, 2. Certo? Então, ali está o esquema. Esse aqui é um esquema geral, né? Ou seja, que a gente tem aqui, né? Então, esse esquema geral é apresentado para qualquer matriz, tá? Ou seja, aqui o mesmo esquema que a gente fez. Opa! Ali tinha um errinho, né? Só ver aqui. Aqui tem um errinho, né? Vamos corrigir para depois botar a coisa certa. Olha o errinho. A minha matriz é 3 por 3, né? Não é 3. Então, aqui é 2 por 3. Ok. Tá. Vamos deixar isso salvo. Então, meu produto, ok, aqui esquematizado, parará. Então, resolver fazer a conta. Então, como é que eu vou multiplicar o A vezes B? Como é que eu vou fazer a multiplicação dessas matrizes? Como a gente fez com o esquema da tabela. Eu vou pegar, né? Eu vou pegar essa coluna aqui e vou conectar com essa linha aqui. Então, como é que vai ficar? Vou fazer aqui no canto. E isso vai me dar qual elemento? Vai me dar o primeiro elemento. Porque eu tenho linha 1, coluna 1. Então, aqui eu tenho linha 1, coluna 1. Então, vai ficar 2 vezes 4, ou seja, 2 e 4, quem está na posição 1. Depois, quem está na posição 2, o 3 e o 5. E quem está na posição 3, o 8 e o 1. Então, eu combino eles como multiplicações e somas. Ou seja, eu multiplico quem está na mesma posição e somo com os demais. Né? Então, é o que está aqui, né? Eu peguei 2 vezes 4,
né? Eu peguei o 5 vezes 3, eu peguei o 8 vezes 1. Tá? Então, eu resolvi o primeiro elemento da nova matriz. Isso deu 31, né? Ou seja, deu 8 com 15 com 8. Então, 16 mais 15, 31. Agora, eu vou pegar o elemento de baixo. Então, o que aconteceu com o elemento de baixo? Né? O elemento de baixo, vou mostrar por aqui. O elemento de baixo, nós temos o seguinte, eu vou pegar, eu tenho segunda linha e primeira coluna. Então, eu tenho segunda linha, primeira coluna. Então, que posição é essa? Segunda linha, primeira coluna. Então, o que aconteceu? Eu vou pegar o 4 com 1, primeira posição com primeira posição, mais segunda posição com segunda posição, mais terceira posição com terceira posição. Então, 4, 1 e 4, 4 e 3, menos 3 e 1. Está aqui. Certo? Então, sem mistério, né, gente? É só, aí deu 13, né? Então, 4 com 12, né? Isso dá 15. Menos 3, 13? Não. Não é? Tem uma coisa errada aqui. 4, 3, tá. Tem um erro ali, é 12. Vamos arrumar. Né? Botar a continha certa. E aí, o baile vai seguindo, né? Isso. Então, tem 4. Não, tá certo, é 16. Volta. Tem 4, 12, 16. 16 menos 3, 13. Ok. De novo. Que posição é essa? Essa aqui é a posição primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes 3, 5 vezes 6, 8 vezes 2. Né? Então, primeira linha, segunda coluna. Eu peguei a primeira linha, segunda coluna. Repara que sempre tem uma ordem, não pode ser a ordem que me dá na minha cabeça. Ele tem uma ordem estabelecida, certo? Então, eu vou ficar com 6, eu vou ficar com 30 e vou ficar com, então, 36 com 16. Isso, então, deu 52. E aí eu vou repetir o processo, né, para todas as outras. Eu não vou... Então, o que acontece? De onde é que veio essa linha, essa posição aqui? Essa posição aqui é a segunda linha com segunda coluna, né? Então, segunda linha com segunda coluna. Vamos ver se deu certo. 1 vezes 3, está aqui. 4 vezes 6, está aqui. Menos 3 vezes 2, está aqui. Agora, se eu pegar o outro elemento, né? Vamos botar aqui esse elemento aqui. Que elemento é esse? É primeira linha e terceira coluna. Então, é primeira linha com terceira coluna. Então, primeira linha, 8, 5 e 0, né? Ou seja, 2 vezes 4, 5 vezes 1, 8 vezes 0. E, por fim, nós vamos ter terceira, ou melhor, segunda linha e terceira coluna. Então, segunda linha e terceira coluna. Então, segunda linha e terceira coluna. 4 vezes 1, 4 vezes 1, menos 3 vezes 0. E aí, então, nós fechamos a multiplicação. Vocês veem, é um processo que a gente tem que prestar atenção, mas ele é extremamente mecânico, né? A gente só tem que combinar a linha com a coluna de forma correta, certo? Bom, então esse é o processo de multiplicação de matriz, né? Como eu dizia para vocês, a multiplicação de matriz, ela nem sempre ela é possível, certo? Nós tínhamos feito há pouquinho, quem? Nós tínhamos feito o A vezes B.
Porém, o B vezes A não é possível. Por quê? Por que o B vezes A não é possível? Por quê? A minha matriz B é uma matriz 3 por 3. Vezes a minha matriz A, que é uma... Aqui. A minha matriz A, que é uma matriz 2 por 3. Então, o que acontece aqui? Olha só. Aqui eu tenho 3 colunas. E aqui eu tenho 2 linhas. Eu não consigo fazer correspondência. Se eu não consigo fazer correspondência, então não é possível a multiplicação. Certo? Não é possível. E aí, o que a gente faz? Não é possível fazer nada. Isso indica o seguinte, que a multiplicação de matriz, ela não tem uma propriedade muito comum na multiplicação de números reais. E aí nós vemos a primeira grande diferença das matrizes. As matrizes, elas não são comutativas. O que é comutatividade, professor? Se eu tiver 3 vezes 6, isso aqui é 18. Se eu tiver 6 vezes 3, isso aqui é 18. Ou seja, eu posso comutar os fatores que eu vou continuar com o mesmo produto. Então, isso aqui é uma propriedade muito importante da multiplicação e da adição, né? Nas matrizes, isso aqui não é verdade. Ah, mas existem casos em que ocorrem, Bruno. Sim, existem casos em que ocorrem. Mas eu posso garantir para vocês que a comutatividade não é verdadeira, porque entre as matrizes, a multiplicação de matrizes. Tá? Então, não posso fazer B vezes A. E quando eu posso fazer B vezes A, nem sempre o resultado vai ser igual a A vezes B. Certo? Às vezes pode, às vezes não pode. Aqui aconteceu um problema de não poder. Tá? Então, nem sempre, né, igual a B. Bom, vamos pegar um problema aplicado, né? Vamos fazer um probleminha vida real. Então, eu tenho uma fábrica, né, de caminhões. Então, para a fabricação de caminhões, uma indústria montadora precisa de eixos e rodas para seus 3 modelos de caminhões, com a seguinte especificação. Então, eu tenho eixos e rodas, eu tenho especificação A, B e C, certo? Então, para o caminhão A, eu preciso de 2 eixos, o B, 3 eixos, e o C, 4 eixos. E assim, sucessivamente, a questão de rodas. Então aqui eu tenho uma matriz, né? A minha matriz das especificações. Então, eu tenho o eixos e rodas para as linhas e para as colunas eu tenho os modelos. Então, 3, 6, 4 e 8. Tá? Agora, se eu olho para a minha matriz B, o que acontece? Melhor, vamos adiante. Para os 2 primeiros meses do ano, o que acontece? Então, para os 2 primeiros meses do ano, a produção da fábrica deverá seguir a tabela abaixo. Então, aqui eu tenho uma tabela de produção. Então, eu tenho modelo. Eu vou fabricar no mês de janeiro 30 modelos A. No mês de janeiro, eu vou fabricar 25 modelos B. E eu tenho 20 modelos Cs para serem fabricados no mês de janeiro, né? E assim por diante, né? Então, no mês de fevereiro, eu vou fabricar 15 Cs, 18 Bs e 20 As. Né? Então, essa minha matriz aqui, ela tem o quê? A produção, né? 25, 20, 20, 18 e 15. Certo? Pois bem, aí o que ele pergunta, né? Ele pergunta ali, ó, usando a multiplicação de matrizes, responda nessas condições, quantos eixos, quantas rodas são necessários para cada um dos meses
para que a montadora atinja a produção planejada. Então, ele quer saber quantas componentes ele vai ter, né? Então, ela vai precisar para atingir a produção. Então, quantas componentes, eixo e roda, ela vai precisar para atingir a produção. Então, vamos ver o seguinte, só olhar para a estrutura das matrizes. Aqui eu tenho produção, eu tenho modelo A, modelo B, modelo C. Aqui eu tenho eixo e aqui eu tenho roda. Se eu multiplicar, aqui eu tenho janeiro, aqui eu tenho fevereiro. E aqui eu tenho modelo A, modelo B e modelo C. Se eu juntar as duas matrizes, né, o que vai acontecer? Eu vou fazer a multiplicação delas. Então, se eu fazer a multiplicação delas, o que eu tenho? Eu vou juntar com quem? Modelos e vai me sobrar quem? Então, na hora que eu juntar com modelos, eu tenho aqui uma matriz que ela é de 2 linhas por 3 colunas. E aqui eu tenho uma matriz que é de 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou juntar, ó, os modelos e vai sobrar o quê? Uma matriz 2 por 2. E aí, o que vai acontecer? Quando eu juntar essa matriz 2 por 2, eu vou ter o número de rodas, vou ter o número de eixos e o número de rodas em janeiro e fevereiro. Né? Porque vai me sobrar quem? Vai me sobrar essas linhas e vai me sobrar essas colunas. Ou seja, eu vou agora combinar essas linhas com essas colunas. Então, a grosso modo, se você quer saber quantas rodas ele precisa, quantos eixos e quantas rodas ele precisa, você vai combinar essas informações. A multiplicação de matriz, ela vai permitir que se faça isso de uma forma sistematizada. Tá? Vamos ver isso. Então, tá. Então, tá, matrizar. Mais um risco aqui. Então, minha matriz A, minha matriz B é minha matriz de produção, né? Então, meu C 2 por 2. Então, o que representa o C12? Quando eu estou pensando no C12, isso aqui é uma questão interessante, né? Como a gente viu antes. Quem é o C12? C12 é esse elemento aqui, né? C12. Então, essa aqui é a linha das rodas. Então, é o número de rodas para qual mês? Então, janeiro e fevereiro. Em fevereiro. Certo? Então, é isso que corresponde o meu C12, né? Porque, como a gente tinha visto antes, minha matriz C ficou rodas, ou melhor, rodas não, eixos, né? Eixos. Eixos e rodas, né? Então, eixo e roda, e aqui ficou janeiro, e aqui ficou fevereiro. Então, C1, primeira linha, eixo, segunda coluna, fevereiro. Então, número de eixos para o mês de fevereiro. Okay. Então, agora, então, quantidade de eixos necessária para a produção do mês de fevereiro. Então, se eu for fazer essa multiplicação, né, agora, o que nós temos? Então, olha só, eu vou ter, exatamente, eu peguei, né, eu vou ter 2, 3, 4, 4, 6 e 8. Tá? Fecha aqui. 30.
30, 25, 20, 20, 18, 15. Então, a gente vê direitinho, né, essa multiplicação, né? O que acontece aqui? Vou botar aqui essa cor. Então, o que eu tenho aqui? Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Então, me dá o número de eixos no mês de janeiro, né? Então, eu vou pegar a informação de janeiro e multiplicar pelo número de eixos, certo? Agora, a linha, esse elemento aqui, é linha 2, coluna 1, né? Ou seja, vai me dar o número de rodas no mês de janeiro. Então, eu vou pegar esse número e vou multiplicar aqui, essa coluna, eu vou multiplicar por essa linha. Nós temos isso aqui. Agora, vamos para o mês de fevereiro. Então, se eu pegar o mês de fevereiro e multiplicar pelo número de eixos, eu vou ter o número total de eixos em fevereiro. Se eu pegar esse número, essa sequência de números e multiplicar pelo número de rodas, eu vou ter o número de rodas no mês de fevereiro. Então, é o que está sendo feito aqui. Tá? Então, quer dizer que no mês de fevereiro, tá? C12 é 154. Então, quer dizer que no mês de fevereiro são necessários 154 eixos. Tá? Então, é isso que essa multiplicação de matriz quer representar. Tá? Então, é um exemplo cotidiano, né, que se tem. Tá? Ali eu peguei 430, né? Aqui é 430, era o número de rodas no mês de janeiro.